E aí, galera, como é que vocês estão, hein? Pra variar, hoje eu não vou enrolar. Vocês já viram o título, vocês clicaram no vídeo e hoje a gente vai falar sobre os tipos de contrato de trabalho aqui em Portugal. É um pouquinho diferente do Brasil. Tem dois que eu acho que são os principais, assim, que mais se parecem com o que a gente tá acostumado com PJ e CLT no Brasil, mas existem 12 tipos de contrato de trabalho, certo? Assim, talvez tenham mais tipos no Brasil do que só CLT e PJ, mas eu sempre trabalhei com esses dois. Na verdade, sempre trabalhei só CLT quando eu tava no Brasil, então só tenho conhecimento desses dois. Fiz uma pesquisa aqui, porque eu só sabia em Portugal de dois tipos de trabalho também, que são os mais comuns, são os que se assemelham, como eu falei pra vocês. E eu descobri que tem 12. Então, assim, no começo me causou muita confusão quando eu tava acertando o meu salário e qual era o tipo de contrato que eu ia fazer com as empresas portuguesas. Então eu trouxe, porque a minha dúvida pode ser a dúvida de vocês, né? Bora lá. De vez em quando eu vou dar uma olhadinha aqui pra baixo, que é só pra não falar besteira, pra ter certeza, que é difícil decorar, né? 12 tipos. O primeiro de todos é o contrato a termo certo. É o mais comum de todos. É o contrato, inclusive, que eu comecei trabalhando com a empresa que eu tô atualmente e ele tem uma data pré-estabelecida no contrato, de início e do fim. No meu caso, era um contrato de 6 meses. É como se fosse o período de experiência aqui, sabe? O meu começou em outubro, era começo de outubro até o final de abril, ou seja, 6 meses. E aí eu passei para outro tipo de contrato, que é o segundo que eu vou falar, mas ele tem um período de caducidade, ou seja, tem um período para acabar e ele só pode ser renovado até 3 vezes. Ou seja, só pode ser renovado por até 2 anos. Um primeiro, mais 3 renovações de 6 meses, 2 anos, certo? Eu fiquei os 6 primeiros meses, que era o que estava previsto em contrato. E aí, no meu caso, eu passei para o segundo tipo, que na minha opinião é o mais parecido com o CLT que tem, que é o contrato sem termos. Ou seja, ele é sem duração pré-estabelecida. Ou seja, o funcionário já está efetivo. No meu caso, na empresa que eu trabalho atualmente, fiquei os 6 meses com o contrato a termo certo e depois passei para o contrato sem termos. Ou seja, 6 meses de experiência e depois, entendeu, né? Tem o contrato a termo incerto também. Esse aqui eu vou dar uma lida porque tem algumas peculiaridades. Ele parece o termo certo, ou seja, o primeiro, ele parece bastante, ele tem um tempo para acabar, ele tem uma previsão de fim e não precisa de renovação, ou seja, eu tô aqui, a gente tá na metade meu Deus, quase metade do ano. Quase metade de 2024 e é previsto que tenha fim em meados de 2025. Só que não tem uma data certa, sabe? São para aqueles projetos ou, enfim, aquelas situações que tem um escopo fechado, ou seja, que você sabe que aquele projeto, aquilo que você está trabalhando vai terminar, mas não sabe exatamente a data. Então, o melhor contrato nesse caso é o contrato a termo incerto. E a duração máxima desse contrato é de 4 anos, diferente do contrato a termo certo, que tem duração máxima de 2, esse pode durar até 4 anos. Beleza? O quarto tipo de contrato é o contrato de curta duração. Ou seja, é um contrato que pode durar até 35 dias e ele é muito voltado para eventos, para congressos. Eu vi até que tem atividade agrícola também, é um contrato muito comum, ou seja, para o tempo da colheita, por exemplo. Contrata aqueles funcionários, que é quando vai precisar, e depois de até 35 dias no máximo, aquele contrato acaba, certo? Dito isso, tem o contrato de muito curta duração, que ele tem o tempo máximo de 15 dias. É muito parecido com o contrato de curta duração, só que ele tem o prazo ainda menor. O sexto tipo de contrato é o de promessa de trabalho. Esse também é muito comum para a TI, quando as pessoas precisam solicitar visto, porque para alguns documentos você precisa ter algum contrato de trabalho. Inclusive, quando eu fui solicitar o meu visto, eles aceitaram já com um contrato certinho de prestação de serviço, que foi o meu primeiro emprego aqui em Portugal, e eu consegui solicitar, mas para alguns vistos específicos, acredito que para o Tech Visa, por exemplo, você precisa ter uma promessa de trabalho, ou seja, é um contrato com tudo formalizado, dizendo, eu tô contratando Luísa ou fulaninho de tal, e quando fulaninho de tal chegar aqui em Portugal, ele vai ter emprego, ele ainda não vai começar, não dá para começar remotamente, mas assim que chegar aqui, assim que tiver com a documentação toda ok, sei lá, talvez tenha uma data estipulada, em meados de dezembro, ele vai ter um contrato de trabalho. Outro tipo é o contrato de trabalho a tempo parcial, ou seja, part-time. Ele não pode passar de 40 horas semanais, na verdade ele tem que ser menor do que de 40 horas semanais, que é tipo 8 horas por dia, durante 5 dias de semana, de segunda a sexta, e o máximo de tempo que ele pode ocupar dessas 40 horas é 75%.
Ou seja, ou o funcionário trabalha 8 horas menos dias da semana, até chegar nesse limite máximo de 75%, ou então ele trabalha menos horas durante os dias da semana normalmente. Outro tipo de contrato, eu achei esse muito interessante, eu não sabia nem que existia esse tipo de contrato, que é o contrato de trabalho com pluralidade de empregadores. Ou seja, tem um grupo, uma holding, seja lá o que for, que tem várias empresas e aí aquele funcionário vai trabalhar em mais de uma empresa do mesmo grupo. Eu acredito que um exemplo que eu possa dar, pelo que eu imagino que seja esse contrato, e me corrijam se eu estiver errado, minha mãe no Brasil, ela era supervisora de uma empresa grande, certo? De uma holding. E dentro dessa holding tinham várias outras empresas. Então, um dia ela estava supervisionando a empresa X, outro dia ela estava supervisionando a empresa Y. E eu acredito que esse tipo de contrato, se fosse aqui em Portugal, o mais certo para a profissão dela seria contrato de trabalho com pluralidade de empregadores, certo? Dito isso, tem o teletrabalho, que é um tipo de contrato de trabalho, mas eu acredito que ele também possa ser uma cláusula em outros tipos de contrato. Por que eu digo isso? Porque no meu trabalho, no meu contrato atualmente é um contrato sem termos, só que tem uma cláusula extra que eu assinei de teletrabalho, dizendo que eu tenho as condições para executar o teletrabalho e que a empresa me forneceu o que era necessário. Inclusive, tem uma cláusula aqui que eu até anotei, porque eu acho que é interessante. O empregador deve assegurar ao trabalhador condições de segurança e de saúde em todos os aspectos do seu trabalho. Ou seja, tem que ter um ambiente funcional de trabalho e isso o empregador que tem que prover. Ou seja, se for um teletrabalho, se você precisar de um monitor extra, por exemplo, de um mouse, de um teclado, um computador, a empresa está atestando que ela está lhe dando essa possibilidade de trabalhar remotamente. Tem outro também que eu achei massa, já tá terminando, é o pré-reforma. Esse é voltado para funcionários que têm mais de 55 anos, estão perto de se aposentar. A aposentadoria aqui em Portugal é reforma, então é para pessoas que estão perto de se aposentar, ou seja, acima de 55 anos, e eles continuam com o mesmo salário que eles tinham até os 55 anos, só que reduz um pouco a carga de trabalho. Eu não sei, sinceramente, se isso se aplica em todas as empresas, se precisa de fato, com 55 anos, você diminuir a carga de trabalho, mas eu achei massa essa possibilidade que realmente eu não sabia. Terminou de enquinhar. O penúltimo e um dos mais importantes, na minha opinião, que é um dos mais comuns, inclusive, pelo que eu vejo como imigrante, é o contrato de recibos verdes, ou seja, PJ, no Brasil. Da mesma forma que a gente precisa, quando vai prestar um serviço e emitir nota fiscal para outra empresa no Brasil, a gente precisa de um CNPJ, abrir um MEI ou abrir uma empresa mesmo no Simples, enfim. A gente precisa de um número de CNPJ. Aqui você precisa abrir a atividade no portal das finanças. Se você já está em Portugal, se você está nesse processo de visto, já deve ter se deparado em algum momento com o site das finanças, porque é lá que solicitam um novo NIF para você, que é tipo o CPF do Brasil. Então você precisa declarar início de atividade nas finanças para começar a emitir os recibos verdes, ou seja, emitir as notas fiscais, certo? Eu trabalhei com recibos verdes durante um tempo e assim, normalmente, já expliquei no vídeo dos salários, como recibos verdes, você recebe um pouco mais porque nada é retido na fonte, ou seja, a empresa manda para você, para sua conta bancária, o valor total do seu salário e aí você que faz os abates, ou seja, paga o IVA, que é o imposto, paga, sei lá, os seus impostos, IRS e o que você mais precisar pagar, você que paga sozinho. A empresa manda o bruto e aí você paga os impostos e faz essa gestão do seu salário líquido. Os recibos verdes são destinados para autônomos, freelancers e prestadores de serviço. É muito parecido, na verdade, com o PJ no Brasil, que você tem que ter uma atividade aberta, você tem que ter... Eu esqueci o nome, tô com KNAI na cabeça, mas não tem nada a ver. É um númerozinho, tipo, eu tenho uma loja de roupa, vai ser um número diferente do que eu sou um desenvolvedor de software. Tem um número diferente da natureza das atividades. Estava tentando lembrar isso, mas assim, é muito parecido com o que é no Brasil. Acho que até a parte tributária, claro que os números são diferentes, mas o que você tem que pagar é meio parecido. Dito isso, eu vou dizer aqui um pouquinho, vou falar muito por cima, e se vocês quiserem eu posso me aprofundar nisso das atividades, dos recibos verdes em outro vídeo, mas os documentos que você precisa para abrir atividade, ou seja, abrir sua empresa são o NIF, comprovação de residência em Portugal, ou seja, você tem que mostrar que Portugal é sua residência fiscal, o NIB,
que é o número de identificação bancária, parecido com o IBAN também. Eu acredito que o IBAN também serve. Gente, isso é impossível hoje. E o cartão de cidadão ou passaporte. No meu caso, eu ainda não tinha nem a residência. Minha residência demorou para chegar. Então, eu consegui abrir atividade com o meu passaporte e com o meu visto de trabalho. E com o contrato de trabalho também. Com tudo certinho, eu juntei e eu pedi para uma empresa abrir para mim. E por último, um que é muito parecido com o que a gente tem no Brasil também, que é o estágio. Eu não vou me aprofundar muito, porque eu não sei de muitos detalhes sobre o estágio, que eu não conheço nenhum estagiário. E nem nunca fiz estágio também. Peguei gente em que tá impossível. Mas o que eu sei é que o contrato de estágio, ele não pode passar de 12 meses. Ou seja, você não pode passar 2 anos sendo estagiário, exceto para habilitação profissional. Ou seja, se você está querendo pegar alguma habilitação profissional extra, o contrato de estágio pode se estender por até 18 meses. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esses foram os 12 tipos de contrato de trabalho. Eu tentei trazer da forma mais leve e informativa possível. Se vocês precisarem se aprofundar um pouquinho mais, existem muitos sites que explicam com detalhes, mas eu acho importante trazer porque eu, sinceramente, nem sabia que existiam 12 até hoje. Eu já tô aqui em Portugal há 1 ano. Eu achei que tivessem 5 no máximo. Mas assim, é bom saber, a informação nunca é demais. E eu sei que você deve estar aí, se você estiver no processo de solicitar visto, deve estar uma loucura. Eu sei pelo que você está passando. Vai dar tudo certo. Se vocês tiverem alguma dúvida, se eu puder ajudar em alguma coisa, já sabe, deixa aqui nos comentários. Ou então fala comigo nas outras redes sociais que eu tento responder o mais rápido possível. Um beijinho, e antes de terminar, eu queria só pedir uma coisa. Se inscreve no canal, por favor, porque eu vi que nem 1% das pessoas que assistem os meus vídeos são inscritos no canal. E assim, realmente, vocês me ajudam muito se vocês se inscreverem, tá bom? Um beijo e deem like.